Então, a doença de Huntington seria uma terceira categoria. No que tange a memória e demência, a gente percebe que a pessoa demenciada, ela tem uma perda das suas funções de memória e de raciocínio, que a gente, quando fala em perda cognitiva, a gente fala em raciocínio, percepção, atenção, concentração e memória. E entra aí também a questão da linguagem. Mas a memória é o substrato principal que caracteriza o sintoma demencial. Mas eu queria fazer um gancho com a questão da morte social do idoso, porque eu percebo uma relação, no sentido psicológico, que normalmente as pessoas que estão numa posição de desistência existencial, elas fazem questão de apagar suas memórias. É comum escutar em meu consultório, propositadamente, ela está lá, facultar um recalque da sua memória frente a lembranças amargurantes que ela traz. Há pessoas que chegam para mim clinicamente no meu consultório e dizem: se eu pudesse, eu apagaria a minha memória, porque quando eu volto ao meu passado, só percebo tormentos. Então, são experiências dolorosas que a pessoa ressuscita. O deprimido é um indivíduo que vive no passado. O ansioso é um indivíduo que vive no presente, no futuro. E o saudável é aquele que deveria viver no presente. O demenciado, ele perde, inclusive, o próprio passado. Incrível, né? Porque ele tenta, justamente, quando se percebe causas psicológicas, apagar sua própria memória frente a um histórico de sofrimentos, que se torna atormentador lembrar-se desse histórico. E aí eu pegaria um gancho também, né, que quando a gente fala em dementes, em demenciados, a gente poderia falar também em dementes. Quem são os dementes? Né? O educador e filósofo francês, Edgar Morin, ele fala que nós temos duas raízes antropológicas na escala evolutiva da humanidade. A primeira que é o Homo erectus, depois o Homo sapiens, e ele coloca também o Homo demens, ou seja, nós temos um dispositivo antropológico também do homem demenciado. Né? E nós percebemos hoje na nossa cultura que há uma certa intensificação da alienação, que as pessoas estão meio demenciadas. Por quê? Por conta de uma Alguma formação cultural. Eu acho que nós perdemos muito. Os especialistas, como um todo, apontam, não fazer nenhuma condenação específica ao sistema capitalista, mas ao modo como ele é conduzido, que as pessoas perderam muito a referência da humanidade, passando dos seus sentimentos para o mundo das coisas. Que a imposição do sistema capitalista é a intermediação entre um sujeito e outro através da mercadoria. Então, a mercadoria tomou o vulto de maior importância do que o ser humano. É como uma exigência que o ser humano tem que atingir esses parâmetros ou esses ideais que o consumo quer que sejam atingidos. Onde você valoriza mais as coisas, os objetos, as mercadorias, do que as próprias pessoas. Então, a gente está no processo de coisificação do humano. E não de uma humanização da sociedade. Coisificação, é verdade. Né? E as pessoas estão se embrutecendo na sua emotividade. Então, nós perdemos muito em termos de cultura, de formação de indivíduos. Se você for hoje às universidades, o preparo profissional dos universitários é para o mundo técnico, é para a atividade técnica, e não para uma ação ética na sociedade. Recentemente, nós assistimos cenas de formandos em medicina na Universidade de Londrina, que para comemorar a finalização do curso, tiveram que entrar no hospital gritando e soltando fogos lá dentro, sem a menor noção da ética hospitalar, sem que é o respeito nenhuma, né? todo. Isso é uma alienação completa. Aliás, qual é o maior protótipo figurativo de uma cena hospitalar, senão aquela figura clássica da enfermeira com o dedo, né, em riste sobre os lábios, apontando a importância do silêncio. E eles quebraram a máxima do estatuto do comportamento hospitalar, que é o silêncio. Então, a falta de preparo ético de profissionais leva-os, logicamente, ao embrutecimento do seu afeto. Então, é uma cultura em que a noção de valores se perdeu, né? A noção de troca de valores se perdeu em relação à consideração máxima que se é feita em relação a, não a troca de valores, mas ao valor de troca. Perfeito. O valor de troca é o mundo das coisas, diferentemente da troca de valores, que está no campo da ideologia. Tá? Então, o que nós percebemos é justamente pessoas que estão vivendo sem ideais, pessoas que não têm mais a preocupação com a coletividade.
embrutecidas numa noção de hiperindividualismo, Solidão, leva-as à solidão. depressão. Depressão desencadeia como, talvez em muitos casos, como sintoma de um indivíduo que perdeu seu referencial antropológico e sociológico, que é aquele que define o ser humano na sua relação com o outro. Como não existe mais esse outro ou é um elemento competitivo, ou seja, ameaça para a sua sobrevivência, então você tenta aniquilar. É uma ação canibal que nós exercemos no reconhecimento do outro. Não o outro como coadjuvante para a minha realização pessoal, mas como alguém que me ameaça. E aí perde completamente o foco, principalmente no que tange à doutrina espírita, amor ao próximo. Sobretudo, essa regra é rompida, exato, que é a regra básica, que é o amor a si, primeiramente. Não estou falando de amor narcísico, eu estou falando no respeito, na reverência à vida que atravessa o nosso ser. Partindo dessa autorreferência, eu poder amar o outro, e nisto eu poder verticalizar para ir